Salmo 23, versículo 2. Vamos meditar um pouquinho nesse salmo conhecido. Mas o Espírito Santo, se você deixar ele falar no teu coração, você vai descobrir coisas aqui que você nunca ouviu ninguém dizer. Amém, igreja? No versículo 2 diz assim, ó: Ele me faz repousar em pasto verdejante. Vamos analisar dois sistemas. Vamos analisar o pastor mesmo, literalmente falando, que é o que conduz a ovelha, o animal. E aqui o salmista está dizendo que ele conduz a ovelha sempre em pasto bom. Se está seco aqui, não é isso que faz? É ou não é? Se está seco esse pasto, ele muda desse pasto e coloca num outro. Faz um rodízio assim, né, de pasto, né? Você entende isso ou não? Quem mora no sítio aqui? Você entende isso, igreja? Sempre o pasto está o quê? Verdejante. O pastor, ele não deixa as ovelhas lá, o animal lá, comendo o pasto seco aqui, sendo que tem um outro ali mais bonito. Ele faz o rodízio. Você está compreendendo, né? E Jesus? Vamos trazer agora para o lado espiritual. E Jesus, que ele diz que ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus faz assim, ó. Se a pessoa está sofrendo, está padecendo, mas ele sempre pega a pessoa e coloca num caminho certo. Ele sempre pega aquela pessoa que está lutando, está sofrendo, está gemendo, com tantos problemas, mas a pessoa não desiste. Então ele vai sempre pegar a pessoa e colocar também num pasto bom. Ou seja, vai sempre pegar a pessoa e colocar num lugar agradável para ela. Em outras palavras, Jesus, como bom pastor, ele vai sempre dar condições da pessoa vencer todo o mal que vir sobre ela. Olha que maravilha. Gostoso extrair da palavra de Deus. O gostoso não é só ler, porque se for ler, quantos versículos tem a igreja? 6 só, né? Se for ler isso aqui, 6 versículos é 2 minutos, ninguém entende nada. Mas eu quero que você esqueça da palavra, que ela mata. Então, vamos extrair o que Deus quer de nós nesta noite. Pensa somente no que Deus quer de você. Ele diz que ele coloca em pastos verdejantes, quer dizer, ele vai sempre oferecer coisas abundantes para a gente. Ainda no versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: Leva-me para junto das águas de descanso. O pastor de ovelha, que está conduzindo as ovelhas, com um cajado semelhante a esse. Quem está entendendo, igreja? É ou não é? Esse aqui é o cajado do pastor, que usava antigamente, o símbolo. Então, o que ele faz? Ele sempre conduz a ovelha. Pastor, por que tem essa curva aí, pastor? Por que tem? Minha filha vai andando aqui. Bem devagarinho. Aí essa ovelha vai para lá, vai para lá. Aí ele faz o que, igreja? Para que é essa curva aqui? Quem sabia? Você não sabia não, né? Por isso que eu falo para você, esquece da letra e presta atenção no Espírito, que é esse que vai te edificar. Aí o pastor conduz a ovelha para lá. Aí ele quer que a ovelha vá aqui, porque ele quer sempre o pasto verdejante, ele quer sempre o melhor para a ovelha. Quer ou não quer, igreja? Aí, se ela tentar o quê? Baixar, ficar envolvido com alguma coisa, isso aqui é para isso, é para ele pegar vagarosamente, com cuidado. É ou não é, igreja? Aí ele faz o quê? Mostra novamente o caminho para ela, Aí ela já vai entender que ele quer que ela vai por aqui.
Por isso que essa curva aqui, ó, no cajado. Quem está compreendendo, igreja? Está compreendendo isso? E é exatamente o que diz isso aqui, ó. Ó, aí, ó. Ó, igreja, ó. Leva-me para junto das águas de descanso. Tem sempre lá uma água onde as ovelhas bebem e descansam um pouco. Quem está entendendo, igreja? Uma água boa, uma água perfeita, limpa, claro. Ele sempre leva as ovelhas para lá e espera elas tomar água, descansar. Elas deitam lá um pouquinho, descansa. Depois, novamente, ele dá lá um sinal, né, que seja ele qual for, e elas acompanham novamente ele. Então, sempre, pastor, como que o pastor sabe que ela está com sede? Ele já assimila que elas estão com sede. Amém, igreja? É ou não é? Às vezes ela fica a língua para fora, ou cansada. Aí ele já sabe o quê? Que ela está precisando de água. Aí em qualquer água que leva, uma água suja? Não, não é água suja não. É água sempre limpa, águas de descanso. Pastor, e agora o pastor espiritual que é Jesus, qual que é a água de descanso que ele me dá? Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo 17. Abre lá no finalzão. Você entendeu o bom pastor, literalmente falando, né? É o que conduz as ovelhas. Quem está entendendo, igreja? Pega, dirige a ovelha. Agora vamos entender qual que é o pasto verdejante e qual que é a água de descanso que Jesus, como bom pastor, quer nos dar nessa noite. Diga, eu recebo. Apocalipse 7:17, igreja. Olha que o Senhor Jesus, como nosso bom pastor, olha o que ele vai nos oferecer. Ô, coisa gostosa de escutar isso. Você acha que ele vai oferecer coisas ruins? Você viu que o pastor de ovelhas, literalmente falando, ele conduz sempre a ovelha para águas boas. Deixa ela descansar, não tem pressa. Amém, igreja? Não tem pressa que ela beba água logo para vir embora, para continuar a jornada, a caminhada. Não. E olha só o nosso Jesus como bom pastor. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. O que é apacentar, igreja? É não deixar que as coisas tumultam. É não deixar que as coisas ficam turbulentas. Ele apazigua, ele apacenta, ele cuida, ele orienta. Olha, vai por aqui. Olha, não passa por aqui não, passa por esse caminho aqui. Você percebe que sempre aonde o pastor conduz ovelhas, tem sempre aqueles trios, né? Aqueles caminhos por meio da invernada. Quem está entendendo, igreja? Que mais as ovelhas vai indo, vai batendo, faz um trio. E sempre então, elas conduzem sempre no mesmo trio, na mesma caminhada, vai indo até fica marca das pisaduras dela. Aí, quando ela quer passar por meio do mato, aí entra a função do pastor que conduz ela pelo caminho. A função de Jesus é nos apacentar, igreja. É nos conduzir. Claro que para isso, precisamos que a gente deixe ele. Não é, igreja? Deixa ele conduzir. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando. Por exemplo, se a ovelha não deixar que o pastor dá uma laçadinha nela assim com a curva do cajado, para orientar ela que venha para cá, e ela sair correndo, com certeza, vai ser difícil para ele pegar ela. Ele vai deixar que ela, porque ela não quer ser o quê? Apacentada. Ela não quer ser apacentada. Ela é uma ovelha que quer fazer do jeito dela, quer passar pelo meio do mato, não quer passar pelo meio do caminho. Então, vai ser difícil, não é, igreja? Vai ser difícil para ele pegar ela. Até então, uma ovelha corre, ela é esperta demais, não é, igreja?
vai ser difícil para ele correr atrás dela, sendo que ele tem muitas para que ele apacente. Vai ser meio difícil, vai ou não vai? Para ele conseguir. Para isso a ovelha tem que deixar o quê? Ela ser apacentada. Pastor, e no sentido espiritual de Jesus? Ele quer apacentar todos, mas se aquela ovelha, ela se dispersar, se ela ir para outro caminho, se ela não fizer a vontade de Deus, vai ser meio complicado de Deus restabelecer a vida dela e dar uma bênção para ela como ela quer. Por quê, pastor? Porque ela mesmo não está querendo ouvir a voz de Deus. Ela é rebelde. Ela não é uma ovelha que obedece. Deus está mandando ela fazer isso. Ela fala, não vou fazer isso não. Deus está mandando ela ir por aqui, mas por ela mesma, ela não quer passar por aqui. Aí diz assim, ainda aqui, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono se apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Está vendo, igreja? Que maravilha, a gente dá crédito, a gente dá obediência à palavra do Senhor. Ele faz o quê? Ele conduz as águas da vida, que é a salvação, amém? E ainda enxuga as lágrimas que correm dos olhos da pessoa. Qual que é essas lágrimas? A tristeza, a angústias, os problemas que vêm contra ela. Deus, a missão dele como um bom pastor pela misericórdia, ele faz o quê? Ele enxuga as nossas lágrimas. Diga, pastor bom. Ele enxuga. Quando você está chorando, ele sabe das suas dores. E se você der crédito para ele, chegar para ele e dizer, Senhor, pelo amor de Deus, Pai, tenha misericórdia de mim, me sustenta, enxuga as minhas lágrimas, ele já vem logo e já enxuga tuas lágrimas, e ainda te apacenta, te conduz para onde, igreja? Para a salvação, para a vida eterna. Ei, coisa gostosa de escutar. Amém, igreja? Quem está compreendendo direitinho? Aí o salmo lá na frente diz assim, lá atrás, perdão. Olha, seguindo lá o versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vereda é caminhos pequenos, estreito, trios. Amém, igreja? E ele quer conduzir você, embora o seu caminho seja estreito, seja apertado, está difícil para você caminhar, mas ele quer conduzir você pelas essas veredas, pelos esses caminhos estreitos, pelos trios que tem no meio do mato, no meio dos pastos. Quem está compreendendo isso? Ainda, versículo 4, ele diz assim, ó que gostoso escutar isso aí, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é isso? O que é vale da sombra da morte? Perturbações, tristeza, dor, momentos difíceis. Esses vales que aparecem de vez em quando, e quer te levar, quer te engolir. Ainda que a gente passe, ainda que a gente ande, como diz o versículo 4, ainda que você passe, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ele diz o que aí, igreja? Não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Você vai ficar com medo de andar? Você vai ficar com medo dos problemas e não vai partir para cima? Não. Pode caminhar com ele,
porque Ele está te vendo, Ele está te olhando e Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir pelos caminhos, pelas veredas. Ó. Aí a gente vai ficar com medo, por quê? Nós não vamos ter medo de nada. Por quê, pastor? O Senhor diz aqui no finalzinho, ó, está conosco. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Tem pessoas que às vezes não conseguem dormir de noite, que fica preocupada, pensando, meu Deus, e esse problema aqui? Meu Deus, e esse problema ali? Não! Deus vai tirar os problemas da sua vida de vez, igreja. Acho que ontem mesmo estava falando sobre isso. Não vai. É ou não é? Ele vai fazer o que contigo? Vai te dar condições para você passá-los. Ele vai te dar condições para você vencer. Por quê? Porque o Senhor, diga comigo, porque o meu Deus está comigo. Aí ele diz assim, ó, o teu bordão e o teu cajado me consola. O cajado ou o bordão, alguns lugares falava cajado, outros lugares falava bordão, é a mesma coisa, amém, igreja? Significa o mesmo. Por que que o bordão de Deus, o cajado de Deus consola você? Por quê? Vamos entender baseado naquilo que nós já ouvimos agora há pouco. Baseado no exemplo que eu dei. Por que que o cajado de Deus me consola? Por que, como diz aqui, ó, por que que ele me consola? Aí, ó, por que que ele me consola? Sabe por quê, igreja? Porque você deixa Jesus te guiar. Você está chorando, você está angustiado, mas você está andando. Você não está parado, você não está desanimada. Você não está desanimado, você está andando, mesmo chorando, mesmo em dias difíceis. Aí ele te consola, ele pega com o bordão dele, o cajado, e faz isso com você, ó. Não, passa por aqui, ó. Eu ensino, passa por aqui, ó. Vai por aqui, ó. Com o cajado dele, ele vai te consolando. Ele vai te ensinando. E se você deixar elevar, se você deixar que Deus te consola, você sabe o que é consolo, né, igreja? Você sabe o que é? É quando a pessoa está chorando, chega uma outra pessoa lá, não é que passa a mão na cabeça, não. Esquece disso. Amém, igreja? Passar a mão na cabeça não é consolar, não. Passar a mão na cabeça não é consolar, não. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, passa. Ele chega e fala o que você deve fazer, o que eu devo fazer. E muitas vezes, se a gente fazer o que é melhor para a gente, às vezes é melhor para a gente. Às vezes você fala assim, pastor, mas o que Deus está mandando eu fazer é muito difícil. O que eu penso em fazer é mais fácil. É aí que a pessoa, ela desobedece a Deus, fica difícil para Deus laçar ela com um cajado e trazer novamente para o caminho dele. A pessoa fica rebelde. A pessoa fica rebelde quando ela pensa em fazer o que ela pensa que dá certo. Ela nem ora nem nada, ela nem jejua nem nada, ela nem fala para Deus, Senhor, eu vou fazer isso, o que o Senhor acha? Ela nem fala nada, ela já toma diretamente a atitude dela, pronto, acabou, vou fazer porque eu acho que assim dá certo. Aí fica difícil para Deus do que a igreja laçar ela, porque ela não se deixa laçar. Ela é rebelde, ela não se deixa Jesus pôr lá o cajado e falar, não, passa por aqui, ó. Mas quando a pessoa está gemendo, ela está sofrendo, ela está passando por caminhos difíceis, por vereda estreita, mas ela deixa Deus falar, ela ouve Deus falar e ela fala assim, ó, eu vou fazer isso, embora eu penso que por mim é mais difícil, mas eu vou fazer o mais difícil para mim, que é o que Deus quer, e vou deixar de fazer aquilo que eu penso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aí, o Senhor Deus consola ela. Quem quer ser consolado por Deus hoje, igreja? Você quer? Lá no Salmo, lá na frente, quase no final já, ainda em Salmos,
no Salmo 137, olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Lá no finalzinho, são 150 salmos, né, igreja? Lá no 137, vai lá, 137 ou 138, vamos lá, vamos ver lá. Abre lá, igreja, por favor. Salmo 138, igreja. Versículo 7. Salmo 138, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Acompanhe aí conosco. Ó. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Olha que gostoso escutar isso. Se a pessoa está andando em meio o quê? Dias difíceis, tribulação, dias que, se for por ela mesma, ela não consegue viver. Mas como diz o salmista Davi, e esse teve, é ou não é, exemplo de sobra para falar conosco hoje, porque ele sofreu, ele padeceu, gemeu, foi perseguido até pelo filho dele. Amém, igreja? É ou não é? Foi perseguido até pelo filho dele. Então, ele está dizendo aqui o quê? Ó, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. O que é refazer, igreja? O que é refazer? Por exemplo, se você está fazendo um bolo em casa, aí você erra. Quando você pensa que não, você errou, aí você vai refazer ele para tentar dar certo, é ou não é? Alguma coisa ainda dá para corrigir e fica até bom, mas conforme for, é ou não é? Não dá para refazer, é ou não é? Se pôr muito sal, por exemplo, já era, ou muito açúcar, sei lá. Mas aí você vai refazer. E o que a Bíblia está falando? Que Jesus, se você andar em tribulação, Ele vai refazer o teu caminho. Ele vai refazer de novo a sua vida. Se você, portanto, deixar. Tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que é destra? Mão direita. E ele aqui diz o quê? Que se eu, você, nós deixar ele refazer, com a mão direita ele vai nos conduzir. Ele vai te pegar, igreja, vai te levantar, vai te pôr de pé e vai dizer para você o que você deve fazer. Quem quer acompanhar o Senhor Jesus nessa noite? Quem quer, igreja? Pastor, eu quero fazer o que Deus manda, não importa se vai custar para mim, não importa se vai doer para mim, não importa se eu tenho que passar lutas, porque isso seja inevitável, vai vir mesmo, não importa que eu tenha que passar, mas eu quero fazer a vontade do meu Deus. Quem está disposto a fazer isso, igreja? Fique de pé em nome de Jesus.